Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Domingo terceiro da Quaresma. O Evangelho de hoje está tomado de São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus a expulsar um demônio, o qual era mudo. Logo que o expulsou, o mudo falou, ficando as turbas admiradas. Alguns dos presentes disseram: é pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para o tentarem, pediram que lhe desse um sinal do céu. Jesus, conhecendo os pensamentos de todos, disse-lhes: todo reino dividido contra si próprio torna-se em um reino atravessado, pois as casas cairão umas sobre as outras. Se, portanto, Satanás está dividido contra si próprio, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é pelo poder de Beelzebul que expulsa os demônios? Ora, se expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, com que poder os expulsarão os vossos filhos? Por isso eles serão os vossos juízes. Porém, se é pelo poder de Deus que expulsa os demônios, certamente o reino de Deus já chegou a vós. Quando o homem forte e bem armado guarda a entrada de sua casa, está em paz o que lhe pertence, mas se sobrevier um outro mais forte que ele, vence-o e tira-lhe as armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não economiza, dissipa. Quando o espírito impuro sai de um homem, vai pelos lugares desertos em procura de repouso. Não encontrando, diz: volto para a casa de onde saí. Quando lá chega, encontra a casa limpa e adornada. Então, retira-se, vai buscar e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando na casa, estabelecem-se nela. Este último estado deste homem tornou-se pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, enquanto Jesus falava, uma mulher que estava a ouvi-lo, levantando a voz no meio da multidão, disse-lhe: bem-aventurado o seio que te encerrou e os peitos que te amamentaram. Ele respondeu: bem-aventurados antes aqueles que ouvem as palavras de Deus e a observam. A epístola da missa de hoje está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Meus irmãos, sede imitadores de Deus como filhos caríssimos, e vivei na caridade, como Cristo, que nos amou e se entregou por nós a Deus, como uma oblação e uma hóstia de agradável odor. Que a incontinência, toda a impureza e avareza, nem sequer sejam nomeadas entre vós, como é próprio dos santos. O mesmo vos digo quanto às palavras desonestas, torpes, insensatas ou ainda jocosas, pois todas são impróprias. Proferi antes palavras de ações de graça, pois nenhum incontinente, impuro, avarento, o que é a idolatria, terá parte no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos seduza com discursos vãos, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus cai sobre os filhos da rebeldia. Não tenhais nada de comum com eles, pois outrora estáveis nas trevas, mas agora possuís a luz do Senhor. Procedei como filhos da luz, cujo fruto consiste em toda a espécie e bondade, justiça e verdade. Comentário, as palavras do domingo de hoje, as palavras do texto da missa, também a ocasião do dia de hoje, que nos encontramos na metade da Santa Quaresma, as palavras de contemplação dos mistérios de hoje podem começar com a reflexão sobre como tem sido a nossa Quaresma até o dia de hoje.
É importante fazer essa reflexão no dia de hoje porque nos encontramos precisamente na metade da quaresma. Melhor dito, como estamos nesse tempo penitencial que somam o tempo da quaresma e o tempo da paixão, que são assim mesmo 4 domingos, logo 2 domingos, 4 domingos de quaresma e 2 domingos de paixão, nós, como nos encontramos no terceiro dia de quaresma, estamos matematicamente falando na metade desse tempo penitencial. Quando chegamos à metade do caminho, é muito bom que nós olhemos para frente para ver o caminho que vamos continuar seguindo e também olhar para trás para ver se o caminho percorrido até então foi feito de maneira correta. Aqui devemos fazer uma verdadeira análise, um verdadeiro exame de consciência sobre as nossas ações enquanto ao espírito de sacrifício nesses últimos 3 domingos, nessas últimas 3 semanas de Santa Quaresma. Lembre-se que o exame de consciência, ou seja, pensar no estado da minha alma, não diz respeito somente aos pecados, senão também às virtudes. As virtudes, a parte positiva da vida cristã, ela deve ser analisada dentro do exame de consciência. Portanto, vejamos se os bons propósitos que fizemos foram levados adiante, se nós fizemos sacrifício, se nós fizemos penitência, se nós fizemos sacrifícios das coisas que mais custam, sacrifício das coisas que mais gostam os nossos sentidos, se nós levamos a cruz de Cristo para todas as nossas obras, para assim fazer penitência e sacrifício em absolutamente todos os momentos. Dentro dessa análise, lembremos, muito importante, que se nós fizemos a nossa parte, se nós trabalhamos bem, se nós purificamos a nossa alma por meio dos sacrifícios, se nós moldamos a escultura da nossa alma por meio das penitências, não fizemos mais que a nossa obrigação. Porque, em primeiro lugar, diz Cristo, toda vez que se faça uma obra boa, deve ser dito, somos servos maus e infiéis, porque o que fizemos não foi mais que a nossa obrigação. Assim mesmo, Cristo disse que ninguém pode segui-lo se não toma a sua cruz. E a mesma Santa Igreja, que é a voz de Cristo na terra, manda as penitências. Portanto, se dentro do nosso exame de consciência sobre as nossas penitências entrar ali a serpente, a cobra demoníaca, para tentar destruir a nossa penitência por meio do orgulho, lembremos dessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fizemos mais que a nossa obrigação. Se nós não fizemos de maneira correta, se nós não escutamos as palavras de Cristo e da Igreja e não fizemos penitência, e não fizemos sacrifícios, não tiramos um pouco dos gostos cotidianos para purificar o meu corpo e desprendê-lo da terra para levá-lo ao céu, se todas essas coisas foram negligenciadas até agora, pelo menos daqui para frente não. É verdade, teríamos, entre aspas, perdido metade da quaresma, mas ainda sobra a outra metade. Podemos fazer um resto ou final de quaresma digno de um bom cristão, digno de aquele que procura a santidade, aquele que busca verdadeiramente viver aquelas palavras que Cristo disse
no sublime Sermão da Montanha: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus 5:48. Porém, se nós não escutamos a voz da igreja, portanto, não escutaremos a voz de Cristo. Qual é a voz que nós vamos escutar? Se nós transformamos as palavras de Cristo, se nós transformamos as palavras de Cristo em palavras humanas que tendem ao conforto, que tendem à libertinagem, ao liberalismo, porque a má interpretação das palavras de Cristo é absolutamente possível. Vejam a história de um Lutero, vejam a história de um Calvino, de um Zwinglio e outros tantos. Mas como vamos fazer se nós não escutamos a voz de Cristo, que se escuta na igreja? Como vamos fazer para não nos equivocar? Porque quando nós não escutamos a voz de Cristo, quando não escutamos a voz da igreja, o que soa nos nossos ouvidos é a voz do demônio. Porque precisamente como diz nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, se uma casa está bem resguardada, todos os seus bens estão protegidos. Esse respaldo da casa do cristão, que é a sua alma, não pode ser outra que a fé em Jesus Cristo, essa fé praticada pela caridade e a esperança que tem aquele desejo e espera, precisamente, o prêmio da fé e da caridade, que não é outra que a bem-aventurança eterna. Mas, se eu escuto a voz do demônio no lugar da voz de Cristo, o que resta para mim? Ser vencido pelo demônio, porque eu não tenho o respaldo das palavras de Cristo na minha alma. Então, como diz o Evangelho, vem um que é mais forte que eu e toma possessão da minha casa. Isso é o pior estado que pode ocorrer numa alma. Ser dependente, ser possuída em sua alma pelo demônio, possessão que somente pode ser produzida por meio do pecado. Porque lembre-se, quando o demônio possui uma pessoa, ele toma conta somente do seu corpo e não da sua alma. A possessão diabólica, ela é uma coisa quem sabe mais espetacular pelos acontecimentos preternaturais que ocorrem naquela pobre e desgraçada pessoa que tem o demônio dentro do seu corpo. Mas, por mais que seja mais espetacular, espetacular enquanto a mesma palavra diz espetáculo, uma coisa que chama a atenção. Mas por mais que seja mais chamativa a possessão do corpo, a pior possessão que pode haver na alma é a possessão do demônio por meio do pecado mortal. É verdade que o demônio não pode entrar na alma como a Santíssima Trindade entra e mora na alma por meio da graça. É verdade, o demônio não mora na nossa alma, propriamente falando, por meio do pecado mortal, mas ele vira dono das nossas almas. Dono das nossas almas. Então, se nós não escutamos a voz de Cristo, se não escutamos a voz da igreja, a voz que soa nos nossos ouvidos é a voz do demônio. E vejam só como o demônio odiava as almas que faziam penitências e até mesmo essas almas que escutavam a voz de Cristo tinham essas grandes provações de escutar a voz do demônio. O santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, escutou do demônio uma vez: se houvesse 3 como o Senhor no mundo, o meu império estaria em ruínas. Sabemos muito bem que o santo cura de Ars era um santo de uma penitência grandíssima, um espírito de sacrifício comovedor.
E também Santa Gema Galgani, grande penitente também, escutou do demônio: reze o que quiser por ti mesma, mas basta de rezar pelos pecadores. Então, nós vemos ali bem claramente, como o demônio inspira nas almas essa rejeição a todo sacrifício, a toda penitência. Por quê? Numa alma que não seja santa, o demônio impede a santidade, porque impede uma das partes principais da vida cristã, que é a luta contra o pecado, a luta contra os vícios, a luta contra o mal. E nas almas santas, o demônio tenta impedir os sacrifícios, impedir as penitências, porque essas almas, como já são santas, ganham méritos para aqueles pecadores que precisam voltar, levantar e ressuscitar do seu pecado. Como última reflexão do domingo de hoje, nós vemos que uma mulher encantada pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo dá aquele grito jubiloso, dizendo: bem-aventurado o seio que te encerrou e os peitos que te alimentaram. E nosso Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados antes aqueles que ouvem as palavras de Deus e a observam. Essas palavras de Cristo não são uma rejeição ao elogio recebido por Nossa Senhora. Aquela mulher faz um elogio a Nossa Senhora dizendo: bem-aventurada aquela que o levou, que o amamentou. E Cristo não nega o elogio, senão que o eleva. Porque, ao mesmo tempo que o corpo da Santíssima Virgem Maria é bem-aventurado, ao ter encerrado e alimentado o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, a sua alma é mais bem-aventurada ainda que o seu corpo. Vejam, bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Quem sobre a terra escutou mais atentamente as palavras de Deus e a colocou mais em atenção da observância que Nossa Senhora? Absolutamente ninguém. Ninguém escutou e observou as palavras de Deus mais que a Santíssima Virgem Maria. Então aqui nós devemos perceber que Cristo aumenta o elogio feito à sua Santíssima Mãe, dizendo que mais bem-aventurado que o corpo da Santíssima Virgem Maria, que levou ao mesmo Cristo, é bem-aventurada a sua alma, que, por meio da virtude da fé, acreditou em Cristo, por meio da virtude da caridade, o amou sobre todas as coisas, e por meio da virtude da esperança, esperou em Deus a glória da bem-aventurança. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.